Boa noite, mamãe e papai, pessoas que cuidam das crianças batutas, professores e professoras, sejam todos muito bem-vindos. Esse momento especial aqui hoje, a nossa live com a nossa super convidada, a Evelyn, que é psicomotricista e também professora de educação física. A gente vai falar de desenvolvimento infantil. Então, quero que você fique aqui comigo, já vamos compartilhar com outras pessoas. Vamos trazendo aí as mamães que precisam ouvir essa informação. E quero ter, assim, muito um bate-papo astral aqui com a Evelyn. Daqui a pouquinho ela vai estar chegando para contar um pouco do desenvolvimento de 0 a 3 anos, os movimentos, por que é tão importante e como ela também trabalha com música dentro desse processo do desenvolvimento da psicomotricidade, ok? Então já fica a dica aí da Tia K. Vamos compartilhar? Vamos compartilhar para as mamães, para os papais, para as pessoas que precisam de verdade desse momento, né? É tão gostoso ver os nossos filhos se desenvolvendo, criando asas, né? Conquistando habilidades. Então já vamos lá, compartilhando, chegando, pessoal. Vamos que vamos. E esperando aí a Evelyn para a gente começar, ok? Lembrando que as lives da Tia K sempre acontecem às 21h. Hoje, por conta da nossa convidada, está sendo às 8 horas, né? Amanhã, então, ainda tem uma live sobre os marcos do desenvolvimento infantil. Para quem ainda não está participando, é uma série de lives que eu estou fazendo. Você pode se inscrever gratuitamente para receber os presentes que a Tia K vai passar aí no final da série. Na verdade, já está acontecendo os presentinhos. Essa semana já tem lá um presentinho para o pessoal que está no grupo do WhatsApp. É só se inscrever no www.criançabatuta.com2ts.com.br/desenvolvimento, tá? E aí você já se inscreve, é gratuito, fica por dentro das lives que estão acontecendo e também os presentes que a Tia K vai estar passando ao longo aí dessa semana, ok? Vamos esperar um pouquinho mais a nossa convidada, então, e já convido vocês para ir compartilhando com outras mamães, outros papais, outros, né, professores e professoras, quem cuida dessas crianças. E quanto é importante, gente, a gente saber desenvolver, né? Como é bom a gente entender por que é importante fazer um tipo de movimento, um tipo de situação, em qual idade, o que é mais adequado. Então vamos lá, aproveita aí já, bora compartilhar com outras mamães. Eu vou fazer aqui também, ó, no meu pessoal. Olha a Natália chegando por aí. Mamãe aqui do Criança Batuta faz parte do nosso programa. Muito bom. Vamos chegando e compartilhando já com outras mamães aí, né, que precisam desses momentos. Vamos falar aí de 0 a 3 anos, tá dentro da idade da titica aí. Então fica por aí, já compartilha com outras mamães também, ok? Não sei se deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, a Evelyn tá. Ela tá chegando aqui. Muito bem. Ei, isso aí, vai chegando, vai pessoal. Dani, Cláudia, sejam bem-vindos. A gente gosta, né, quando as pessoas entram, compartilham e participam também. Então vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se a Evelyn está conseguindo. Ainda está conectando aqui. Então, você tem criança de 0 a 3 anos? Hoje é o dia para você tirar suas dúvidas aqui. Tia K, musicoterapeuta, professora de música, também estudante aí, né? Depois já fiz a minha pós em neurociências. E a Evelyn, trabalhando aí com psicomotricidade e educação, de educação física. Tá dando certo? Vamos ver aqui. Agora apareceu, vamos ver. Para Evelyn, ó, enviar solicitação. Vamos ver, Evelyn, se você consegue ver aí, se você entra. Às vezes dá uns bugs, sabe, gente? O, não está conseguindo participar, tá me falando aqui, Evelyn. Que será? Tá, tenta você pedir a permissão. Vamos ver. Que eu te enviei e não deu certo por algum motivo. Vamos ver. Ai, ai. Que coisa, né? Então, mas não apareceu nada aqui para mim ainda. Não, não aparece para mim o aceitar. Eu te mandei para você aceitar. Aí você, eu não sei o que acontece. O seu, ó,
Enviei solicitação. Aí não aparece. Que coisa. Não aparece nada aqui para mim. Vamos ver. Ah, Oi, acho tá que me agora vai vendo? dar. Tô vendo uma Ué, o tela, que não aconteceu? você. Ai, cadê minha câmera? Como é que faz pra Vira, inverter essa câmera aqui, gente? tem que inverter algum botão. Aproveita e já vai fuçando aí que uma hora acha. Ah, Aê! finalmente. Ah, agora eu tô te vendo. Nossa, é normal, acontece, né? Gente, como é difícil às vezes essa internet, essas coisas, mas a gente vai aprender, né, Evelyn? Vamos aprender. Esse horário é muito ruim, né? Porque todo mundo tá em casa já e eu tô com o meu fone que não tá com bateria e o outro tá quebrado. Então, tá me escutando bem? Tô tudo bem. Tá Ah, joia. então tá Vamos tudo bom? chegando, olha lá, pessoal, né? Chegando. Tem gente já que eu sei que tem filho aí, ó, com de 0 a 3 anos que já chegou aí na nossa live. Vamos chegando, vamos compartilhando, que hoje o tema é esse: psicomotricidade, desenvolvimento infantil e música, né? Então, ó, vamos aproveitar para a gente começar já no tema, né? Vamos lá, Evelyn, vamos sem churumelas, como diz, sem essa coisa de ficar enrolando, bora começar. Conta um pouquinho de você, se apresente aí para o pessoal, conta um pouquinho de como é que você chegou nessa trajetória aí que você está hoje. Nossa, desde que eu conheço por gente, né? Eu fiz educação física, eu me formei com 23 anos, mas desde os 19 eu atuo na área da educação física. Eu fiz a especialização em psicomotricidade em 2004, me formei, e desde então eu não parei mais de trabalhar, e isso que mudou minha visão com crianças, né? Uma das minhas primeiras pacientes foi que me despertou esse gosto pela psicomotricidade, ela não tinha dificuldade para andar, ela não andava, e eu tinha acabado de me formar, né? E eu não sabia muito o que fazer, porque a graduação não te ensina muito a lidar com casos de uma criança que não estava com dificuldade para andar. E foi aí que eu comecei a me interessar por desenvolvimento infantil. E aí até que uma amiga falou, olha, eu acho que você vai encontrar um curso que vai te ajudar muito, que é psicomotricidade. E eu me formei no GAI, no SPIGAI aqui em São Paulo, que é uma referência na área de psicomotricidade. E desde então eu atuo com crianças. Aí depois eu dei uma afastada, porque a vida me levou para outros lados. Mas aí depois, quando eu estava meio, sabe, desencanada, assim, com o trabalho de adulto, e eu falava assim, começou a vir cabecinha, dando risada para mim. Aí foi vindo umas coincidências, sabe? E aí foi que começou a voltar a criança para minha vida e já há 10 anos eu me aprofundei assim muito só na questão de criança e desenvolvimento infantil. E Olha só. larguei, iniciei um projeto na Rede Bodytech com bebês, que é muito difícil, né? Mas foi muito rico para mim, que me deu cada vez mais certeza da importância da mãe no desenvolvimento da criança, né? No desenvolvimento dela dentro da primeira infância. Sim. Porque a Você sabe que eu estava lendo desde um artigo outro dia da USP. Eles até fazem uma chamada assim, que desenvolver a criança, principalmente nessa fase do desenvolvimento infantil de 0 a 6 anos, é como se fosse uma vacina, eles falam, para o desenvolvimento. Olha que legal. Então é comparando isso mesmo. A gente tem que. Eu falo muito aqui que a gente cria uma poupança, né, desse desenvolvimento para o futuro. Porque não adianta a gente achar que as conexões cerebrais, todas essas habilidades, elas vêm de um dia para o outro. Não, é estímulo, é um dia, todo dia, uma rotina, uma constância, né? E eu vi o seu trabalho também nessa parte da rotina, né? Trazendo isso. Vamos falar um pouquinho para o pessoal. A Natália está falando aqui, ó, que ela está fazendo, ela é fisioterapeuta, ela está fazendo licenciatura em educação física. E a Lele faz parte do nosso programa aqui, Criança Batuta. Teve uma questão de andar lá, ela demorou um pouquinho mais do que dentro dos marcos de desenvolvimento, mas tá uma graça agora. Se, né, tá que tá lá, tá falando, tá aprendendo a pular. Vem cá, com quanto tempo?
É a Natália que está falando? Ela foi andar com 1 ano e 9, ela demorou um tiquinho mais para andar. E aí, É, contem mas para o pessoal nesse desenvolvimento, de 0 a 3 anos, quais são as expectativas que o pai e a mãe têm que dar uma olhada, ou quem está cuidando? Porque eu falo que às vezes a pessoa que cuida é tão importante para esse olhar, sim. né, do desenvolvimento. Eu sempre digo o seguinte: até os 3 anos, a criança é totalmente dependente do adulto, né? E ela vai se libertando e se afastando um pouco a partir dos 2 anos que ela começa a ganhar autonomia. Quer dizer, a partir dos 2 anos tem a fase daquela rebeldia, né? Onde se diz a adolescência do bebê, e isso é verdade, é fato por causa do ganho da independência, por causa de questões de já se sentir um ser humano pensante e que tem vontade própria, né? Com toda razão. A partir do momento que a criança vai ganhando liberdade de movimento, liberdade do ir e vir, até a gente, né? Quer ser do mundão, ela quer Sim, explorar, conhecer, ela já quer vestir determinada roupa, né? Ela já quer, não, essa não quer, e esperneia, porque é isso mesmo, é a fase da liberdade. E essa fase da liberdade é que tem que ser mais cuidada, né? Quando ela vai passar por etapas de grandes transformações. E é aí que a gente fala das grandes janelas das oportunidades de aprendizagem, né? Onde o cérebro, em determinadas fases do desenvolvimento, ele tem a prontidão para desenvolver especificamente tal habilidade, né? e aí a gente tem que E, estar atento para agir, né? exa- e a grande pergunta de muita gente, né? Ah, mas se passar essa fase das oportunidades que o cérebro está mais disponível para determinada habilidade, ela vai deixar de aprender? Não, não vai. Né? Talvez não demore um pouco mais, seja um pouco mais lento do que, do que a fase correspondente. Mas, por exemplo, a gente adulto muitas vezes não fala uma segunda língua. Então, nós vamos ter um pouco mais de dificuldade muitas vezes para aprender, mas nós vamos aprender. Não até a fase até 11 anos de idade, que é onde a criança começa a ter essa prontidão para desenvolver a segunda língua, por exemplo, né? Mas a gente aprende, todo mundo aprende, né? Graças a E, Deus, e a continua desenvolvendo, né? O cérebro ele gosta de rotina e de coisas prontas, né? Que fica ali fácil, mas a gente pode estimular a ter coisas diferentes sempre, não importa a questão, idade. né? A música, basicamente, ela tá com aquela prontidão de escuta dos 4 aos 11 para trabalhar especificamente os ritmos, né? Olha Explorar os só, ritmos. Mas os sons, né, que a gente trabalha através da música para estimular a linguagem, vem desde o bebê, desde a né? Então, barriga. exatamente, desde o som sa, se, sa, olha a coruja, olha como faz o som da coruja. Então a gente está sempre trabalhando com os sons e a musicalidade. Mas aos 4, Aproveitando a questão do dos 4, som, essa semana a gente trabalhou uma questão aqui do falar, né? Das crianças, o quanto isso é importante. E aí vem isso, às vezes você. Por que, que tem crianças que falam mais rápido, crianças que falam mais devagar? Porque esse estímulo é desde sempre. Não tem como. exatamente. Tem alguns momentos que tem mães e pais que levam mais a teatro, leva no parque, brinca mais, né, ali com um livrinho, com coisas que estimulem essa atenção dessa criança. E já tem pais que são mais tranquilinhos, que deixa a criança mais na dela. Então tem diferença sim essa questão do som. E desde bebê, lá na barriga, a gente já tem a memória auditiva. Então é muito importante, gente. Comecem a estimular com tudo que vocês possam os É sons bem interessante, primeiro, né? isso é bem interessante da barriga, porque eu dava aula para gestante um tempo. E o marido dessa minha aluna, ele era músico. E ele fez uma música para neném e ele cantava todos os dias aquela música. E na hora que ele tocava aquela música, ela me fez, põe a mão na minha barriga para você ver como ela vai reagir. O nome dela era Alice, a neném. Como a Alice vai reagir? Não, ela dava altos pulos.
E aí eu vi nascer, depois eu fiquei um tempo ainda dando aula para ela no pós-parto, tudo. E eu ouvi, ela estava chorando muito. E um dia ele estava lá e foi para a sala e tocou exatamente a música que ele tocava dela. Ela parou de chorar na hora. Na hora. Então, assim, a memória, ela fica lá mesmo, desde da vida uterina, né? E são essas memórias que a criança vai desenvolvendo. E todas essas Ei, memórias também isso estão ligadas que a das, gente está da mãe. falando não é uma memória porque a gente está falando igual você viu um caso ali, eu vi vários, né, dentro de consultório, vi com meu filho isso do que você está falando, as músicas, tudo que a gente preparou de playlist durante a gravidez e tal. Mas já tem um monte de pesquisas científicas comprovando isso. Inclusive, a questão da voz da mãe, as canções de ninar, elas ajudam E para a criança acalmar, para dormir melhor, na cólica. Então, olha segurança. quantas. Exatamente, passar essa segurança, essa coisa gostosa de ser acolhido, né? De lembrar aquele útero materno. Então, olha quantas coisas e tá tudo dentro do desenvolvimento, não tá? Sim, sim. Então é tudo o desenvolvimento da criança, ela vai desde a vida uterina, né? Então por isso que a gente também, né, quando a mulher está gestante, ela precisa tomar muito cuidado com essas emoções para que não reflita na criança depois, né? Em formas de medos, né? Em formas de até não aceitação dessa mãe, né? Enfim, é algo muito complexo, mas é real isso. E aí a gente tem que fazer sempre esse trabalho de vinculação. Por isso que, para mim, dando aula para mães e bebês é um agente facilitador para a criança desenvolver. Ela passa a entender a linguagem que ela tem que usar para chegar até a criança. Porque muitas vezes a mãe quer estar e interagir, mas muitas vezes ela não quer, porque ela não gosta de brincar, ela não tem paciência de brincar e tem que ser respeitado isso, né? Porém, a gente também tem que ensinar a ela os prós e os contras, né? Porque é muito mais Exato. fácil quando uma mãe ela se disponibiliza, né, através de comandos verbais, e quer saber a coisa que mais me deixa feliz no trabalho de estimulação? É quando a criança não se reporta a mim, professora, se reporta à mãe quando ela quer algo. Aí eu falo, meu trabalho está Tá concluído, sendo porque eu bem não quero feito. não quero que ela me veja como a pessoa mais importante, né? Eu sou ali a maestra. Eu sempre falava para as Uhum. mães, eu sou uma... vou ficar olhando vocês para corrigir vocês na forma de atuar com o filho de vocês e eu vou orientar vocês a como fazer com seus filhos. Então eu sou meu maestro. Então eu Até dou o porque exemplo, nós vamos eu pego estar um tempo só com essa criança, né? Uma vez por semana, no máximo duas. O pai e a mãe tá constantemente, né? E igual você falou, às vezes o pai e a mãe não estão com toda essa vontade de, né, brincar. Mas a gente sabe que tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem. Mas a conta chega, infelizmente. E não é só deixar para a escola, né? Eu brinco muito com os meus aqui, os meus papais, minhas mamães. Gente, escola é tudo de bom, mas não é só a escola que vai fazer esse desenvolvimento. Então, a cuidado para família. não delegar aquilo que é também tua responsabilidade, né? E é muito bacana e significativo porque quando a mãe entende como que é emocionalmente a criança funciona, né? Porque isso é uma grande sacada para lidar com o filho. Como o meu filho lida com determinadas emoções, né? Ele é mais racionaliza mais ou ele é daquele que sente profundamente e é mais sensível para lidar com frustrações. Então isso modifica completamente a forma que a mãe, até mesmo profissional, vai conduzir aquela criança. Porque às vezes você precisa ser mais firme, mas se você passar do ponto, você pode machucar e ferir aquela criança a ponto de causar danos emocionais. Sim, e aí Vai você aparecer perde, né? lá na frente. Então, é por isso que essa riqueza de trabalho, assim, nesses 3 primeiros anos, é que é uma preparação mesmo para essa mãe, para ela sentir
a noção do que ela vai poder escolher para o filho uma escola de qualidade. Porque quando se fala de estimulação, né, com o trabalho que eu faço, eu já tenho um ritmo de começo, meio e fim que eu vou distribuindo vários conteúdos dentro da minha aula durante 1 hora que permite a criança experimentar vivências escolares. Olha, E que o que eu tenho legal. percebido, eu tenho vários depoimentos, é que a mãe está mais tranquila quanto ao filho ir para a escola, porque ele já vai se desvencilhando dessa mãe, né? Quanto mais ele ganhar autonomia. Então, ele vai se dirigir pouco verbalmente a essa mãe e vai mais se dirigir ao grupo e ao professor. Que é E que quando as é crianças uma estavam. autonomia, né? É uma habilidade dentro do desenvolvimento super importante, a comunicação, entender, Exato. né, esse processo, porque quando são pequenos a gente fica com esse medo, como ele vai ser tratado na escola? A mãe sai E é chorando mais que o filho por isso, né? Muitas vezes. porque durante todo esse processo, não fique chateada, agradeça, porque ele está pronto para ir, né? Aí é o que eu ouço, mas eu não estou pronta para deixar ir. Eu falei, você está, porque senão ele não estaria pronto para ir. E aí Exatamente. a gente traz essa mãe para a terra e fala, não, agora você está com discernimento para poder exigir de uma escola bons conteúdos, e você tá ciente de que a escola, nessa idade, com 2 anos, desenvolve sim, tem todo um trabalho envolvido, e se não tiver, pode tirar, né? Porque essa escola não Exato. serve. Exatamente. E a musicalidade, ela tem que estar o tempo todo durante esse processo, né? E tem que ser usado o tempo todo como um dos maiores recursos. Até porque é a única atividade que estimula simultaneamente os dois lados do cérebro. Então, é o que conecta a criança a um aprendizado muito mais rápido, né? Mas aí as pessoas falam, mas você canta o tempo todo? Não, não canto o tempo todo, né? A gente tem sempre momentos específicos para dar o canto, até porque a minha personalidade em si, não é só do canto, eu gosto de contar histórias, então eu envolvo mais a criança naquela coisa do susto, da narrativa. Vocês não sabem agora, nossa, vamos lá entrar na floresta. Devagar, devagar, devagar. Então você vai explorar, eu gosto muito de explorar essa coisa de mistério, do mundo da Os fantasia. sons, né? É um pouco, né? É um pouco do seu que eu sempre gostei também, então eu me identifico. Mas então, quando a mãe entende esse processo, né, e que ela começa a ficar mais calma, e o que eu tenho visto de retorno? O tempo de adaptação escolar com a criança aos 2 anos, mais ou menos, ele dura no máximo 15 dias, às vezes nem isso. Olha só. Então, é muito bacana esse trabalho de convivência social precoce, né? Porque a criança já também está pronta para entender o que ela vai ver no mundo, né? Porque, olha, massinha eu já conheço, olha, chocalho eu já conheço, olha, pandeirinho eu já conheço. Então, essa criança tá com um repertório riquíssimo, né? Eu tô com um bebê agora que ele deu um boom de desenvolvimento de uma hora para outra. Eu tinha que ensiná-lo a esperar, né? Porque ele eu estava preparando ele para a escola agora, segundo semestre. E na semana seguinte, ele já sentou na cadeirinha, pegou o lápis assim, começou a rabiscar. Eu falei, ai, eu tô apaixonada, porque eu falei, gente, que mocinho, né? Então, assim, é sensacional essa E é riqueza legal de a trabalho. gente falar, Evelyn, que às vezes o pai e a mãe, pensa aí, 0 a 3 anos, a criança ela está desenvolvendo tantas habilidades e a gente acha que não. Né? A gente até fala assim, ainda é pequenininho, tem essa coisa de achar que é pequenininho. Mas pegar um lápis e fazer um rabisco, olha só, coordenação motora fina aqui. Aí você, sei lá, se ele fez para cá, para lá, ele tem que direção, sentido, noção de espaço da É, folha. Olha quanta eles já vão assim. coisa. A E só gente, de pegar assim é o contrário, né? Que ele já tá pegando assim. ó, já Ó, está indo no momento já mais certo. Olha só. às vezes ainda oscila, que é o mais comum é a criança pegar aqui.
Mas como eu trabalho muita massinha e texturas, né? Trabalho de força manual, as crianças muito precoces já pegam no lápis quase corretamente. Então, assim, é maravilhoso ver e uma vez me questionaram, mas você não acha que isso é uma hiperestimulação? Eu falei assim, não, é uma estimulação saudável. O problema é que na nossa fase, na nossa infância, a gente não tinha esse tipo de estímulo. Então, Brincava todo mundo junto e ia, né? a gente ir para a escola mesmo a partir dos 3 anos, né? Era pouquíssimos berçários que existiam na época, Pouquíssimos, nossa. porque as mães não trabalhavam fora, a grande maioria. Era muito difícil ver uma mãe trabalhando fora, pelo menos na minha faixa etária, né? Mas as realidades das famílias mudaram. Então, o conceito de escolarização, até por conta dos estudos, né, que você citou aí, né, estudos acadêmicos sobre a questão da mãe, da aprendizagem, né, a nível emocional, isso já vem lá da época de Freud, do René Spitz, que ele fez experiências com presidiárias que tinham filhos dentro da cadeia e que ele acompanhava o processo de desapego dessas mães. E aonde a criança desenvolvia demência, desenvolvia depressão ou a morte. Deu uma travadinha aqui, Evelyn. Agora Tá sim, deu dando uma uma voltada. travada aí. Deu uma travada. Você estava falando do Freud, aí vamos lá, retomar um pouquinho. Ih, travou geral agora. Santas internets. Caiu, Conseguiu me voltando. ouvir? Agora voltou. Eu não tô te ouvindo. Voltou. Tá Eu não tô conseguindo te voltando. ouvir. Não? Então, Voltou? e o que tá ouvindo? Sim. Eu não tô te ouvindo. Então, o que ele ficou, ele pôde constatar, né? Que o ser humano, ele é afetivo e que o fato de não ter o colo, né, o calor desta mãe, né, próximo dele, causava sérios danos cerebrais e prejudicava o desenvolvimento da criança. E aí depois veio Montessori, depois veio a M. Pickler, depois veio, como é que chama, a linha Waldorf, que é uma linha mais voltada para o desenvolvimento da espiritualidade, né, do ser humano em si, enquanto ser, né, com esse cuidado com a natureza, com o planeta, enfim. É uma outra questão e voltado lá para as relações sociais. Então, assim, tem várias linhas que surgiram ao longo desse período, né? Então, essa questão da mãe, realmente, que você comentou, é fundamental, né? E é por isso que cada vez mais, né? Até porque até os 7 anos essa mãe está ligada, né? Diretamente ao filho e vice-versa. Então, é por isso que eu sempre oriento e falo, olha, tem que tomar muito cuidado com as emoções suas em relação à criança, as suas crenças, os seus medos, porque isso tudo gera transferência emocional para a criança inconscientemente, né? E ele vai começar a ter determinados medos que você não vai ter noção de onde vem, né? Pode ser que venha de você. Exato. Né? Com então, certeza. assim, Eu vejo eu não tô te muitas ouvindo. mães aqui. Nada. Vixe, Não Maria, eu consigo te preciso de ouvir. um outro. Eu vou tirar o. Tá me Me ouvindo? ouve. Tô te ouvindo. Me ouve? Agora voltou. Tá. Então, Fica ruim, tá então, bom. Tô sem o fone. não, agora melhorou. Tá. Eu O estava que que, o completamente. que que eu vejo muitas vezes, né? Dentro das mamães que chegam aqui para Tia Cá, eu trabalho com a musicoterapia. Então, a musicoterapia, ela trabalha toda essa questão da emoção, dessa sensibilização, desse cuidar e também dos estímulos. E a parte da educação musical, a gente vai trabalhar mais ponto a ponto aí das conquistas, das habilidades. E eu vejo muito isso. A criança, né, ela normalmente é o espelho dos pais.
Então, o que está acontecendo? Até a Natália, que está aqui na nossa live, que é uma das nossas mamães do programa aqui, a filha dela demorou muito para andar sem se desvencilhar dos pais, da mãozinha, segurando. E aí a gente identificou uma questão muito séria, que era, eles estavam em conflito ali no momento do casal, e acabavam tendo algumas brigas na frente dela, e ela com aquele medo, ela segurava o medo, ela tinha medo de andar, de ir, porque ela estava nesse momento de insegurança. Então, essa insegurança passou para o andar, que estava na fase certa do desenvolvimento e ela não conseguia ir para frente. Então, aí a gente estimulando, organizando os movimentos, igual você falou, como que você faz em casa? Também vamos organizar esse pai e essa mãe, porque é um conjunto, né? Desenvolvimento infantil é um conjunto, não é a criança sozinha. Toda essa família tem que estar junto nessa empreitada, né? Oi, Isso é Li, muito, que maravilha você aqui também. Um beijo, querida. isso é muito delicado, cara, porque assim, é preciso ter muita abertura para realmente desejar aprender, porque às vezes não vai ser fácil ouvir determinadas coisas, né? E a gente sabe que mãe, muitas vezes, o segundo nome dela é culpa, né? É Então, verdade. o que você fala para essa mãe, ela vai falar assim: a culpa é minha, né? Aí você tem que falar, calma, não é bem assim. A questão que você está transmitindo, sim, mas modifique a linguagem e tá tudo bem, né? Exatamente. Isso é muito sério, porque a criança, sim, ela vai começar a reproduzir algumas questões de acordo com aquela que ela vive, aquilo que ela sente e capta desses pais, né? Então, se, por exemplo, um pai, você vê como é delicado, começa a morder essa criança, ai, filhinho gostosinho, gruda do papai, ela vai começar a morder na escola e achar que isso é normal, porque na Exato. casa dela, isso é uma característica afetiva. Ela Então, recebe isso, né? a gente tem que tomar muito cuidado com essas determinadas questões para não gerar um trauma profundo nessa criança, a ponto dela achar que é culpada daquilo também e já gerar uma crença interna que também vai aparecer lá na frente, né? Então, assim, por exemplo, essa fase da fase oral até os 2 anos é super normal, nascimento dos dentes, coceira, tudo vai na boca. Então, é óbvio que nessa questão de comunicação, e até porque a criança não verbaliza tantas palavras ainda, ela vai na mordida, porque é mais fácil resolver o problema, Com né? certeza. Oxe. Determinados pais, olha, fala pro monstro do pai daquela criança que mordeu meu filho, porque já é a terceira vez. Monstro? Monstro não existe, gente. É Não terrível, né? existe. Existe uma fase que ela tem que ser educada para ser amenizada até desaparecer. Mas você não pode, em determinadas fases importantes, inibir determinados comportamentos e reações da criança, porque isso faz parte da aprendizagem. Com A certeza. criança, num ato de mordida, ela vai começar a aprender a se defender. Isso é muito importante. Você não pode inibir. Quando eu vejo uma criança batendo na outra, eu trago as duas crianças e falo: você acha bonito fazer essa feiura no amigo? Você acha bonito fazer essa feiura no amigo? Por que que você causou isso no amigo? E eu fico mediando, porque eu levo a criança à reflexão, né? Mesmo muito pequenininho, Evelyn, sim, Sim, mas eu desde já sempre, né? jamais vou na personalidade da criança. Por que você é assim? Por que você é assado? Não. Eu vou na ação dessa criança. Porque é a ação que precisa ser corrigida, que precisa ser educada. Você é um filho que, ai, uma questão muito comum, porque você é burro, já falei 1000 vezes, você não aprende. Ponto, ela vai se achar o resto da vida uma incapaz. E isso não aparece agora na infância, né? Aparece depois. É, porque ela ouviu que ela sempre é uma incapaz, que sempre não é capaz de realizar nada. Então aquilo fica fixado na memória, no inconsciente. Exato. Assim, tem que tomar muito cuidado nessas questões. E na fase de bebê, outra coisa muito comum. Com 6 meses já começo a fazer correções. Né? Eu já começo a dar mini tarefas, que as mini tarefas são brincadeiras. Vamos guardar essa bola no pote? Ah, mas só vamos pegar outro se você ajudar. Aí você vai cantando. Quem ajuda a guardar os brinquedinhos? Fulano tá ajudando.
Porque quando você evidencia o nome da criança, ela se sente Toda a importante, diferença. sente aquele grupo. A fulana ajudou, a Maria tá ajudando, e agora vai ficar arrumadinho. Parabéns para todo mundo, parabéns para todo mundo que ajudou, que ajudou. Aí você repete, né? Isso é muito incentivador para um aprendizado simples, que depois a mãe fica assim, você não guarda nada, você não faz, mas você não ensinou? Porque você está ensinando a empatia e o senso colaborativo e organização do ambiente que você fica. Então, isso vai gerando segurança para a criança. E você vai fazer isso de uma forma lúdica e sem ter que gritar. Porque Exatamente. com a repetição, e a gente educador faz isso sempre por repetição, porque isso faz parte de ritmo de aula, né, que a gente chama. A gente faz toda a aula até que o ponto você vai iniciar a primeira estrofe da música, a criança já corresponde à ação, você nem precisa falar. Exato. Terminar a música, né? Eu trabalho muito palmas, 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 pé, pé, pé. E você já tá na palmas, a criança já tá fazendo o pé. E muito Ela legal, porque um condicionamento mas é muito saudável, muito gostoso, é prazeroso. Não é um condicionamento que a gente fala, né, dentro do Skinner, lá, aquela coisa, não é isso. Calma. Tem um momento importante de aprender, ensinar e trocar, não é só condicionar. Mas assim, eu não vejo como condicionamento isso, sabe? Eu vejo como trabalho de memória de repetição. Então a Também. criança, ela aprende por memórias, nós aprendemos por memórias, tudo fica registrado na nossa memória, né? Depois é que se automatiza. É igual dirigir. A gente não sabe dirigir. A gente vai fazendo aula, vai repetindo a aula, né? Tantas aulas, algumas repetem mais, mas depois chega uma hora que automatiza. Você não precisa olhar para o câmbio, né? Para mudar de marcha. Apesar que hoje tem automático, facilita a vida da gente. Mais ainda. Mas na questão do manual, quando você aprende, automatiza, você não olha mais. Simplesmente você vai, porque aquilo você já está na tua memória. Então, o cérebro é plástico nesse sentido. Então, não vejam como isso uma repetição, que é tipo ensinando o cachorrinho a descer. Isso não é igual, né? A gente vai incentivando a criança a despertar esse corpo através de memórias de aprendizagem. Falar em corpo, né? Você tocou num assunto importante. Em memórias e corpo. De 0 a 3 anos, como é que essa criança aprende? Primeiro, né? Vou deixar para você falar, mas como é que é? Bom, você quer que fale por etapas? Como você achar melhor? Se o pessoal que está aí também tem filho dessa idade, escreve aí, né? Para a gente também ir trocando aqui. Vamos lá. Pode colocar aí a maior dificuldade do filho nessa faixa etária. A gente já tem uma aí que é o andar, né? Isso. Não, agora ela já anda. Ela demorou a andar. Agora ela está tentando pular. Ela está na fase de tentar pular. Na verdade, a gente tem que entender, nesse caso aí, o que foi o processo. Às vezes, pode nem ser essa questão que você falou, mas uma simples tentada de ficar em pé e uma desestabilizada com uma queda inesperada pode causar isso também, essa inibição ao andar. Esse medo, né? De certa forma. Olha lá. A Eli tá falando, é ali, uma amiga nossa aqui, tenho netos. Quanto tempo que tá os netinhos? Como é que tá? Já tá andando? Como é que tá? Ó, minha filha hoje tem 8 anos, mas ela demorou a falar. Ó, é muito, muito forte isso também, né? Do falar nas crianças. O falar, na verdade, ele está associado ao desenvolvimento motor. Então, meu filho fala, mas já tem 4 anos. Aí você vai ver o histórico dele de bebê. Foi uma criança que não foi tão estimulada. Então, é natural que a criança demore mais a desenvolver a fala, porque a fala é um ato motor. E eu vou dar um spoiler aqui de uma live que eu estou preparando, que já tem pesquisas falando isso, a questão dos tablets, dos eletrônicos, que também tem várias pesquisas pioram muito a questão da fala para as crianças. Então, às vezes você vê um bebê, porque eu acho bebê, né? 2 anos, um bebê, já a mãe já dá esse celular na mão, gente. Então, cuidado com algumas coisas que a gente faz na ignorância mesmo, de não saber. Até porque tem hora que você tá cansado, toma esse troço aí, fica quieto.
só que a gente pode estar causando um problema muito maior lá na frente, né? Então, não tem um só, tem vários estudos a esse respeito. Além da questão da tela ser prejudicial à saúde visual da criança, ela realmente existe o atraso de fala, porque a criança não interage, ela apenas está ouvindo. Então, ela não é estimulada a falar. Então, muitas pessoas têm dado celular para bebês com 6 meses. Ah, porque ele não dorme e com o celular ele acalma. Ó, tia Cá, ó. Eu tenho uma criança, para você ter uma ideia, que ele era tão estressado que ele só conseguia comer com um tablet na frente. Olha E quando só. a mãe começou a retirar o tablet, porque eu comecei a avisar, tá atrasando a fala dele, tá dificuldade de falar, isso é muito ruim, lá na frente você vai ver, e tá. Ele começou a dar tapa, porque ele partiu para agressão para ser atendido. Então, Olha assim, só. isso é muito sério. E, assim, algumas crianças têm atraso de fala, sim, né? Mas a gente tem que ver que a criança pode ter contato com tela e, no máximo, 30 minutos acima de 3 anos, não mais que isso durante o dia. Isso seja Fracionado, viu, gente? exatamente, seja televisão ou seja celulares, tá? E aulas online também. O cérebro da criança não tem desenvolvido, a criança pequena, eu estou falando, tá? Não tem ainda o nível de atenção desenvolvido, porque ele termina de se desenvolver aos 3 anos de idade. Então, não adianta fazer uma criança se conectar muito tempo na frente de uma aula online, porque isso não vai ocorrer. Se ela Muito fizer difícil. 5 minutos de conteúdo, nesses 5 minutos, ser um bom conteúdo, já está excelente, tá de parabéns, né? Porque ele Olha se só, olha só que a Ali falou, né? Um neto de 1 ano e 11 meses, uma fase gostosa, né? Que a mãe fica de cabelo em pé, de tanto pra lá pra cá. E o Daniel colocou aqui o pão de queijo, que eu brinco muito, que é o funk disfarçado já para incutir na cabeça das crianças o funk. Ah, é bonitinho, é bonitinho, é bonitinho, é bonitinho, mas é um funk. É não bonitinho, gosta. mas vai levar futuramente para aquilo que vai estimular. Deus meu aqui, porque também tem um monte de estudo falando isso, não é a Tia Cá falando, mas o funk desses do Rio de Janeiro, tem estudos falando dessas letras, né? Que tem essa. Erotização. A erotização é forte, realmente. Aí faz. É aquela hiperestimulação, como você falou, aí sim. E aí a gente vai ter crianças já desenvolvendo ou querendo entrar numa fase da parte da sexualidade fora da Verdade, época. Então presta atenção esse pão de queijo aí, gente. É bonitinho, mas presta atenção, né? Não é tudo isso, não. Já tem a indústria aí para te pegar aí, para você ficar gostando daquilo que futuramente você vai consumir musicalmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com todas essas questões, entendeu? De tela, porque isso é muito sério. E como eu falei, patologia de fala, né, ela pode vir por falta de estímulo, né, ou realmente por algum distúrbio, seja neurológico, auditivo, ou até mesmo sindrômico. E aí, a partir dos 4 anos, se ela não tiver outras questões Questões envolvidas, associadas, né? associadas, é considerada patologia de fala. Mas o que eu sempre digo, por exemplo, o que tem vindo muito para mim, principalmente nesse último ano, é crianças entre 2 e 3 anos com gagueira, né? Olha, Começando a falar, tá, com gagueira, principalmente com irmãozinhos pequenininhos, menores. menores. Olha que. Então, o que eu sempre falo? Existe essa gagueira que é emocional, que é a fase que a criança está naquela questão emocional intensa por vários fatores e que ela tem o pensamento, ele é mais rápido do que o ato motor da fala. Então ela já está com a fala pronta, mas o ato motor em si, ele não corresponde ao mesmo ritmo. Então é uma gagueira transitória que a gente chama. Ela passa, mas tem que fazer um trabalhinho com fono, que ela vai dar alguns exercícios, e eu falo que é a minha aula, a partir de atividade motora, né? Porque eu trabalho muito essa questão de saltos, movimentos, de controle.
e eu peço para parar o tempo todo, que é o freio inibitório, e a criança começa a parar e se centrar. E eu diria ainda mais uma coisa: o cantar Ritmo. utilizando um microfone vai ajudar muito. Eu tenho Então, aí, alguns pacientes que chegam para mim, às vezes, não fala, não fala. A primeira coisa que eu faço já é pegar o microfone e vamos despertar isso. Mas fala tudo e mais um pouco. É uma beleza. e aí, quando ela encontra esse equilíbrio, né? Porque ele está aqui. Quando ela nivela isso através do movimento, equilíbrio, harmonia corporal, né? E quando você fala, você canta e ela corresponde ao parar da música, né? Que é aquela música que eu canto. Corre, 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 corre sem parar. Corre, 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 estátua eu vou virar. Então, onde que tiver, tem que parar e fazer uma pose. E só pode se mexer quando eu começar a estalar os dedos e começar a cantar a música de novo. Então, assim, com essa simples brincadeira, né, que você envolve música e movimento, ou você pede para imitar animais, levanta uma perna, levanta o braço, dá um abraço no amigo, enfim, tem várias formas de fazer esse tipo de brincadeira. A criança já começa, opa, eu tenho que ouvir primeiro, senão eu não vou fazer errado e a professora vai falar, ih, você não vai prestar atenção, porque eu brinco sempre, né? Eu na mandioquinha, não acredito. Na próxima quero ver você fazer direitinho, hein? Aí canto de novo. Então aí ela vai falando, opa, agora eu não errei, agora acertei, vou ganhar parabéns. Então isso já vai centrando a criança, né? A ter essas percepções no corpo dela, nos movimentos e gestos. E aí essa gagueira ela vai reduzindo até ela não ter mais. Mas é um trabalho conjunto, né? Então, assim, duas vezes fono, duas vezes estímulos motores. Então, assim, aí já tem uma grande melhora. Mas voltando lá atrás, né? Você falou dos marcos importantes. Eu vou dizer que dos 0 aos 6 meses, o grande marco é a sustentação da cintura escapular, né? Porque ela sai de uma vida uterina totalmente contraída, fechada, e você vai fazer o trabalho de expansão desse corpo para que ele desperte e a criança comece a ter essas percepções do que é o braço. Olha, meu braço movimenta, olha, eu consigo me locomover e rastejar, olha, eu consigo sentar. E aos poucos ela vai buscando formas de pegar aquilo que ela quer, né? E quando ela não consegue, existe o choro do desconforto, que é o choro saudável do crescimento que eu sempre falo. Não se preocupem, né? Se a criança chora muito, eu quero, mas eu não sei. Então ela vai, através do choro, seduzir esse adulto para que ele pegue o que ela quer. Mas aí eu mediatizo, calma, tá tudo bem, vamos tentar outra vez. E aí eu faço com ela junto o movimento até que na aula seguinte ou no mesmo dia ela automatiza, né? Então. E é bom, importante você falar isso. Aí, você vai vendo aí, porque eu fico falando. Aqui. Aí ele falou, mas antes de eu ler o comentário dela, é bom você falar isso, porque essa sustentação, né, de cabecinha ali, de tronco, vai incomodar mesmo no começo, mas se você nunca fizer, vai demorar muito mais. Então, Exatamente. põe de bruço ali, né? Deixa um pouquinho, brinca com alguma coisa. Cansou, chorou? Volta. Mais um pouquinho, depois de um tempo, volta outra vez, canta alguma coisa. E assim vai se desenvolvendo isso de uma forma muito rápida. Na hora que você viu, já tá com o tronquinho ali durinho. A Eli está falando que o netinho dela tem 2 anos. As filhas moram em Sydney, na Austrália. E aí, ele fala algumas palavras em português e outras em inglês. Olha só a questão que a gente estava falando de aprender um outro idioma, né? E aí tem algumas que ele rejeita quando ela fala, e aí ele fala no, no. já sabe o que quer. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Isso quando eu fiz até um pouco de estágio na Unifesp, no campo de neurologia da aprendizagem, eu conversei com os médicos lá e questionei. Como vocês veem a aprendizagem da segunda língua na questão alfabetização estando aqui no Brasil, né? Aí eles falaram o seguinte, e eu achei muito coerente até, porque a maioria já fala, não, é super saudável, outros que recusam logo de cara, né? Eu era uma que eu era contra, se eu estou no meu país,
A primeira língua a ser falada é a língua do meu país, né? Então, assim, a alfabetização dessa criança tem que ser em português se a intenção desta família é ficar aqui no Brasil, né? E aprender a segunda língua, aí eu aconselho a aprender um pouco mais tarde, depois da alfabetização dessa criança. Por quê? Isto ocasiona muita confusão no trato da língua. A criança começa a ter dificuldade para raciocinar a palavra, porque ela começa a confundir o português com o inglês, né? Eu conheço muitas crianças que foram alfabetizadas no inglês e não sabem escrever corretamente o português. E elas moram aqui. Então, isso é muito sério, porque depois elas têm que fazer, principalmente em época de vestibular, aula particular para aprender a escrever o português. Porque de certa forma, né, igual a Ali tá falando, o neto mora lá, provavelmente vai ser alfabetizado na língua inglesa, né? A língua que vive. Isso. Mas tá uma moda, né, agora no Brasil. O que está acontecendo no Brasil, gente? Toda escola virou bilíngue, é impressionante. Até aquelas que se olha assim e fala, mas gente, não maternal, né? Não para bebê, é bilíngue também. E isso é muito importante, porque qual é o ponto de vista que você vai dar para aquilo, né? Exatamente como você falou. O que eu quero que meu filho, onde ele vai chegar nisso daí. Então, cuidado com essas confusões, né? Eu falo assim, estimular que tem falar algumas palavras em inglês. É isso que eu ia falar. A linguagem oral na segunda língua pode fazer normalmente, porque você vai só adquirir vocabulário por associação, né? Mas eu tô falando de alfabetizar. Alfabetizar é a mãe do país. Isto se eu falei. Se for morar fora do país, ok, tem que ser na língua correspondente ao país que ela vai, seja espanhol, seja inglês, alemão, sei lá, que raio que for. Mas trazer o português como segunda língua. Porque a família tem raiz aqui no país. Então, seria uma segunda língua. Mas se for morar fora, aí eu aconselho a alfabetização na língua que ela vai morar, no país que ela vai morar. Né? Porque isso vai dar menos confusão na cabecinha da criança. Boa noite, porém, pessoal que está chegando. Tem um parênteses aí, tá? Criança com autismo deve aprender a segunda língua em conjunto, porque isso auxilia demais a criança. Fala. Exatamente. Pessoal, a Érica chegando aí, ó, pessoal falando que tá gostando, interessante. Obrigado pela presença, aí também essa conversa, olha só. A Fabíola, ela tem uma criança que sabe falar palavras certas, mas viciou na palavra errada, trocando a letra. Primeiro a gente tem que saber a idade dessa criança, Fabíola. Quantos anos? Então, peraí. Mas quando perguntamos à criança e ela fala devagar, ela fala certo. Aqui ela falou de 5 a 6 anos. Então, a primeira coisa, Fabíola, o vocabulário, ela tá ainda começando a entender tudo isso. Vai ter, assim, falar certinho. 5 anos a gente fala que tá ainda adequado. Passou disso, você tem que começar a prestar atenção se é uma troca, mesmo que vai influenciar na alfabetização totalmente, né? Agora, a questão maior é se ela só fala rápido, né? Eu acho que vem muito dessa coisa do ritmo. O que você acha? Pode ser essa questão de ritmo, né? Dela tá pensando antes, é o que eu falei, da ação motora, né? Ou pode ser uma dificuldade que também está muito comum hoje em dia no processamento auditivo. Então, a mensagem que você está enviando, a criança está demorando para decodificar e tem essa questão da fala também. E aí, observar, Fabíola, a questão da consciência fonológica, que é bem importante quando eles são bebês, que a gente começa como faz o sapo, né? Exato. Como faz... Então, a cobra, o sapo, os sonzinhos, isso tudo vai na consciência fonológica. Às vezes a gente acha que tá brincando com a criança e que é um passatempo. Não, é um desenvolvimento. Então,
essa troca de letra, por exemplo, eu tenho um caso de uma aluna que realmente já estava com 7 anos e trocando muito. Então, vai falar ajuda, ajuda. Ó, a língua vem para frente, isso, ajuda. E aí você fala o J, né? O J, e ela não conseguia entender. Então, aí é um processo de encaminhar para uma fono e ir trabalhando em casa. Toda vez que ela trocar a letra, é falar de novo. É isso aí. E trazer sons, por exemplo, o X também, né? Ela fazia alguma coisa assim, eu não me lembro agora. Então, trazer músicas que ela vai brincar, cantar e conscientizar desse som. Muito importante isso. Porque assim, o posicionamento da língua também pode causar essa dificuldade na verbalização e até escrita das palavras. Porque a língua, ela tem que subir até o palato, né? Se a criança tem o posicionamento de língua errado, uma hipotonia de língua que a gente fala, ou de face, ela pode ter dificuldade para falar assim determinadas palavras, né? Fé, fé, fé. Aí você fala o quê? Fé, fé. E assim, ela falando pé, mas mistura com fé. Então, assim, a língua também interfere na fala, a hipotonia também, às vezes ela fala assim, toda molinha, e muito chupeta, muito dedo causa isso. Nem fala. E também tem uma outra questão que não tem nada a ver com isso. Ó, o pai, a mãe, a avó acha lindinho. Ah, tão bonitinho, fala errado, bonitinho. E assim vai. Bem, tem essa também. É muito complicado, né? Porque daí a criança é que sofre lá na frente, pessoal. Nossa. Gente, muito bom. Pessoal chegando aqui, ó. Tati, Solange, Fabiola, Tânia. Gente, a gente já está quase 1 hora da nossa live, passa rápido. Eu quero aproveitar que a Evelyn, que trabalha com a psicomotricidade, educadora também na parte da educação física. E ela falou, né? A gente estava combinando aqui a nossa live, que ela trabalha com a música e ela faz meio que uma rotina da aula, né, Evelyn? Vamos contar para o pessoal aí algumas coisas que são importantes para essa rotina e que pode traduzir para casa também? Vamos lá? Claro. Vamos entrar um pouco nisso? Olha só, dentro de um contexto de aula, né, ou quando você for brincar com seu filho em casa, tem 3 regrinhas. Primeiro, a criança ela aprende por associações, então isso a favorece ela se organizar e entender que tudo tem um começo, um meio e um fim. Então, se você for fazer uma hora de atividades, principalmente se ela for muito pequenininha, né, que é o caso do nosso tema da nossa live, de 0 a 3 anos, é por associações. Então, quando eu vou começar uma aula, primeiro eu cativo o grupo que eu tiver. Se ela tiver com os pais, aí o pai vai cativar ela para determinada atividade. Então, o que eu faço? É o despertar, quer dizer, o início, quer dizer, a interação social, no caso do grupo. Então, eu canto músicas que favorecem isso, chamando a cada criança que está na aula a participar daquilo. Olha, ela chamou, então eu tô aqui na aula, tô corpo presente, né? Então, aquela... Oi, bate palma, sem parar. Bate palma, a Cacá vai brincar. Tralalá, a Cacá vai brincar. Tralalá, a Cacá vai brincar. E agora, quem vem? Oi, bate palma. E assim você vai repetindo a música até chegar no último, né? E aí eu termino comigo, porque a tia Evelyn vai brincar. Com vocês, quero ver quem vai brincar. Então, assim, você vai cantando essas músicas para despertar. Então, é senso de grupo, senso social. Aí tem a outra música que eu canto, que é antes dessa, até esqueci de falar, que é Amigos, a aula, vamos começar. Um beijinho, um abraço para iniciar. Um beijinho, um abraço. E depois eu falo no amigo, na mamãe, na tia Evelyn, quem vem. E aí você vai fazendo essa questão de afetividade. E é bem interessante fazer isso logo que a criança, por exemplo, em casa, a hora que acorda mesmo, trazer uma música gostosa, acordar de um jeito, né, diferente. Muito bom. Aí depois eu já vou para a parte da expressão corporal, que é a música que eu falo que eu canto muito, né? Porque basicamente pé e mão
é a sustentação da nossa vida, né? Porque a gente anda e a gente o tempo todo manipulando coisas com as mãos. Então, basicamente, eu tenho músicas que eu trabalho pé, pé, pé. Então, assim, palmas, 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 pé, pé, pé. Quero ver aqui quem vai mostrar o seu chulé. Cadê? Onde é que tá o seu chulé? E aí ele já bate o pezinho. Então, palmas, palmas, e como eu te falei, né? Já tá, nem tô na palma, já estão mexendo o pé. Aí eu vou no marcha soldada, aí eu vou abre, fecha, abre, fecha o meu bracinho, eu vou mexer. Então aí você vai cantando músicas para que a criança desperte, libere esse corpo, né? E, e vá correspondendo àquilo que a gente estava falando, de memórias, de associações, e ao ponto que ela automatiza aquilo, ela já aprendeu, ela já sabe. Quando eu vou para a parte motora, né? E isso é muito legal, porque a gente tem que ter a consciência que somos seres humanos. Nem sempre, por exemplo, questão de aula, né? Ou até mesmo em casa, as crianças, elas querem fazer atividade motora. Então, tem aula, por exemplo, que ao invés de eu dar circuito, eu coloco as minhas sucatas para favorecer determinadas atividades que são motoras, mas que são mais voltadas para o cognitivo, que a gente chama exercícios de dupla atenção, né? E aí a criança se conecta. Agora, quando ela está muito agitada, impulsiva, aí você bota um circuitão lá de desafio e faz muita repetição que a criança passa a repetir muitas vezes, né? E toda atividade, normalmente eu repito 3 vezes e deixo a criança criar uma brincadeira com aquele material e com aquele ambiente que está lá proposta. Ela pode modificar, mas durante 3 vezes ela repete o que eu estou propondo e aí depois eu deixo ela ter a criação, porque hoje eu já trabalho 2 coisas distintas, né? Que é a parte de direcionamento, centramento e regras e comandos, e a parte da criatividade. Então, eu estou estimulando 2 áreas diferentes. Então, a criança se sente importante nesse processo, porque ela fala, olha o que eu fiz, né? Até os bebês, né? Uma vez eu coloquei vários bambolês, né? Fiz um trenzinho de bambolê, e tinha dado uma bola para eles pularem, né? Claro que não vão pular, mas é o ato em si de, para mim já é o mais importante, eu ter a vontade e entender o que a tia pediu, mas eu não estou preparado ainda. Então eu pedi para ele segurar a bola e passar todos os bambolês. Aí chegou no final, ele olhou assim para os bambolês e aí ele foi pegando num cesto um monte de bolinha pequenininha e foi jogando um em cada bambolê. Ai, que Então, bonitinho. depois que ele fez tudo que eu pedi, ele criou uma brincadeira nova. Aí, conclusão. Foi tão legal que eu achei a espontaneidade que eu falei para todo mundo fazer a brincadeira dele. Então, eu validei algo que uma criança criou também, né? E é E no super final, importante deixar, né, essa criação, porque a gente está exatamente, muito acostumado a dar tudo pronto. Eles já estão com videogame que é tudo pronto, os brinquedos já vêm com tudo pronto, é só apertar o botãozinho e criar. Às vezes uma caixa de papelão, eu falo uma cabaninha, né? Quanto que a gente brincava de cabaninha? É e muito aí bom. são as associações que, assim, é abaixo. Então, eu tenho 2 músicas para o final. Um é para o Brilha Brilha, que normalmente eu faço a parte de relaxamento, né? Então elas já sabem que ali, durante aquela música, ela tá entendendo que o ritmo da aula tá se modificando, tá baixando, que é para prestar atenção no corpinho. Então eu trago várias texturas, várias sensações diferentes, que é para trabalhar mais as questões sensoriais. Então, olha quanta coisa eu trabalho dentro de 1 hora com essa criança. Aspectos pedagógicos, aspectos motores, aspectos sensoriais, que está mais ligado ao afetivo, né? Que é a hora Muito do bom. colinho, é a hora do aconchego, a hora da música. Cadê a barriga do amiguinho? Olha só, passa a paninha na mamãe, passa a peninha no pé da tia, e assim vai. E no final, antes de sair, né? E sempre a cada troca de tarefa, a criança eu já ensino ela a guardar os brinquedos, mas de uma forma colaborativa e não imperativa, porque existe uma diferença. Se você imperar e ordenar que seu filho guarde determinada coisa, ele Exato. não vai guardar.
isso vai ser para o resto da vida. Se você trazer ele para você como um senso colaborativo, ele vai ter mais facilidade de realizar aquilo que você quer, né? Tudo, Então, né? por Tudo tem que ter um pouco de, eu falo de conversa, né? A conversa, né? Não adianta só querer impor, eles têm que te respeitar, não aquela obediência de medo, né? Isso não por pode exemplo, quando eu ter. falo em questão de grupo, né? Grupo é sempre mais fácil do que filho, assim, dentro da casa. Quem vai me ajudar a guardar isso? Porque eu tô tão velhinha, tá tão pesado. Quem vai me ajudar? Aí quando você vai ver, tem um monte de bebê à sua volta, assim, tentando, fazendo uma força enorme, assim, para tentar te ajudar a guardar. E aquilo se começa a virar uma brincadeira. Não acredito, você tá arrastando sozinho e eu não consigo, não acredito nisso. Yeah. Parabéns, na minha mão, foi muito corajoso, muito forte. E aí você Muito fala, bom. quem ajuda a guardar e volta a percolar. Fulano ajudou, fulano colaborou. E aí que você está fortalecendo tanto emocional daquela criança, como assim, aquilo que ela fez foi tão importante que ela passa a fazer por livre e espontânea vontade porque você deu importância para aquilo, né? Então ela se sente aceita, ela se sente querida, ela se sente amada, ela se sente importante dentro de um contexto. E tudo isso faz parte de uma rotina dentro da casa dessa Isso. pessoa, né? Então por isso que tudo Todos esses estímulos que vão compor esse futuro, né? A criança ela não nasce pronta, ela vai se desenvolvendo e você tem que ter esse exatamente. olhar aí para todos esses aspectos, né? Não tem como. Tá? Muito E bom. é maravilhoso. Vamos lá então para a gente finalizar, gente. Eu estou muito feliz com o pessoal que participou. Quem vai ver gravado, fica aí ligadinho no Criança Batuta, que amanhã também tem live. A gente está com a série Marcos do Desenvolvimento Infantil, hoje conversando aqui com a... Eu vou chamar de tia Evelyn também, que eu gosto. Aqui é a tia Cá, tia Evelyn. E eu quero que você fale pro pessoal como é que eles te encontram. Quem quiser, de repente, tirar dúvidas, conhecer seu trabalho, você está em São Paulo, né? Como é que E funciona? Aonde que o pessoal te acha? tem o meu perfil aqui no Instagram, né? Evelyn, a ponto corpo em atividade. E eu tenho um link na bio, que eu tenho um canal no Telegram, que eu alimento também, e é um canal que eu faço muita interação e coloco muitas questões para responder, que é uma forma também de tirar dúvida das pessoas, que eu coloco lá justamente, eu vou no ponto da dúvida das pessoas. E essa semana eu fiz o canal também no WhatsApp. É um grupo que está começando agora, tem poucas pessoas ainda, mas é um grupo que eu quero fazer para justamente conversar com outras mães e assim ajudar cada vez mais. Até porque eu comentei com você, né, Cá, que eu tenho a live Papo com Mães, que daqui 2 semanas eu vou fazer a desse mês, que é um projeto também muito bacana, que começou assim de uma forma muito despretensiosa. E eu tenho recebido muito feedback positivo, porque eu converso com mães e converso sobre conflitos de mães, né, entre mulheres que têm suas carreiras e, ao mesmo tempo, a divisão com a maternidade. Então, assim, são coisas que a gente vai ponderando nessa live com histórias de vida, assim, que são muito ricas e inspiram outras mulheres também a não enxergar a maternidade como um bicho de 7 cabeças, né, que gera muita dúvida, muita culpa, mas ao mesmo tempo seguir as suas carreiras, sim, mas tendo um tempo de qualidade, eficiente para a família, né? Muito Então, assim, importante, muito. então eu convido a todos a participar daqui 15 dias e todos os links estão na minha bio e foi um prazer aqui estar com você, conhecer também um pouco do seu trabalho, que é muito bacana, né? Conhecer outras linguagens, outras formas de atuar, outras formas de lidar com criança. Eu tenho amigas muito queridas na questão da música também, e, e aprendo muito com elas, porque elas ajudaram muito a eu trabalhar um pouco a musicalidade, né? Porque, como eu te falei, eu sou mais contadora de histórias. Então, elas me ajudaram demais ao longo desses anos de carreira, né? Principalmente na vida escolar. E essa troca é sensacional,
Não, é né? muito rico, né? Eu falo que quando a gente faz assim esses momentos, e eu gosto quando as pessoas participaram, como hoje também, que a Luana está falando, o trabalho de vocês é incrível, parabéns. E a gente que agradece, porque se vocês não estivessem aí para também, né, para a gente ajudar de alguma forma, o nosso conhecimento ele tem que ir para o mundo. E é por isso que a gente acredita no que a gente faz. E no caso, trabalhar com os Titico é o mundo que nós estamos criando, né? Assim, a Nossa, eu gente. tô há 24 anos de formada trabalhando com crianças. Mas se eu te disser que a cada vez que uma criança começa a andar, começa a falar, ou dá o primeiro mergulho comigo, escorre lágrima do meu olho, porque assim, é algo que você faz há 23 anos e que sempre parece que você está fazendo pela primeira vez, porque é Sim. bonito de ser, né? Ah, a Então, Fabiola assim, está falando, trabalho lindo. Obrigada, Fabiola. A gente que agradece. E a obrigada. música, eu sinceramente, eu sou suspeita, mas a gente vê, a música está inserida em tudo. A gente respira, tem som, a gente anda, tem som, a gente fala, tem som. Então vamos olhar para os nossos bebês, nossos tiquinhos, desde sempre. E coloque música. A música, como a Evelyn falou aqui, ela auxilia em tantas coisas. Ela trabalha, eu falo que ela liga o cérebro como um todo. Ela faz, né? É meio que uma mágica, alguma coisa nesse sentido. Mas vocês que estão chegando aí, veja essa live novamente. Eu sei que às vezes, né, pega no finzinho. Vai ficar aqui no IGTV do Criança Batuta. Convido já o pessoal que chegou, que viu, que vai ver, para participar da semana aí, da série de lives do Marcos Desenvolvimento e a música com a tia Ká, aqui do Criança Batuta. Aí você se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, porque tem presentinho para quem estiver lá. Essa semana já tem um presente, mas não vou contar, tem que ir lá, né, ver qual que é. E é de Vou graça, vamos lá. ensinar, só antes de terminar, vou ensinar uma música que é afrodisíaca para criança, se você quiser acalmar, que é Oba, assim. vamos lá. Ei. Coruja, a coruja faz, faz, todos em silêncio, quando a coruja faz. E aí você silencia, mas assim, quando você quer chamar a atenção da criança, pode cantar essa música que, ó, resolve, Vai ser o funciona. momento. Isso aí. Gente, obrigada. Olha, muito agradecida por todos mesmo. Evelyn, foi um prazer. A gente vai conhecendo, falou que a internet tem um lado estranho da criançada, né? Se fixar muito, mas é tão bom porque a gente conhece gente de outros lugares, a gente troca Tá. experiência. Quando que a gente poderia fazer um momento desse, quando a gente era criança? Não tem. Eu falo o seguinte, que essa pandemia trouxe de bom, né? Que hoje não existe mais fronteiras para se fazer amigos e novos amigos, né? O que eu conheci de gente fora do estado de São Paulo, de outros estados, e converso quase sempre com vários, é impressionante. E isso é muito rico, né? Porque a gente aprende com outras culturas, outras formas de pensar, outras formas de atuar, outras profissões, que todo mundo agrega coisas boas para a vida da Com gente, né? certeza. É isso aí. Então é isso. Gente, ó, vamos ficando por aqui. Aproveita e já compartilha com alguma mamãe, com alguma pessoa que cuida das crianças, porque vai ficar por aqui essa live no IGTV, mas é sempre bom compartilhar aquilo que é para todo mundo aprender mesmo, todo mundo trocar. Evelyn, mais uma vez, muito obrigada pelo você ter topado estar aqui com a gente, né? Passar tantos conhecimentos. Eu falo, também trabalhei mais de 20 anos com a questão do desenvolvimento infantil, mas a gente está sempre aprendendo. Aprendi muita coisa com você hoje aqui, Todo muito dia. rico mesmo, muito legal. Muito obrigada, tá bom? Pessoal, beijos, fiquem Beijo, com Deus, pessoal. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.